Evangelho de João 2, 1 ao 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 medretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que os sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. O título da minha meditação nessa noite é Convide Jesus. O casamento é o palco onde se desenrola os grandes dramas da vida. Para alguns é sonho, e para outros ele se torna um pesadelo. Eu não tenho dúvida que um dos motivos que mais leva pessoas ao gabinete dos pastores e também aos consultórios dos psicólogos não é outro senão problemas conjugais. E eu gostaria de falar não apenas para aqueles que são casados, mas para todos aqueles que têm ouvidos e conseguem me ouvir nessa noite. Há algumas verdades muito interessantes nesse texto. Eu poderia falar 1h30 e ainda não conseguiria esgotar a quantidade de coisas importantes. Mas há algumas que me chamam a atenção. A primeira delas é a situação ou o lugar onde Jesus inicia o seu ministério. Jesus poderia ter iniciado num grande templo, pregando um grande sermão, ensinando. Jesus poderia ter iniciado curando um enfermo, um coxo. Jesus poderia ter iniciado, quem sabe, ressuscitando o morto. Mas a Bíblia diz que não. Jesus faz questão de dar início ao seu trabalho indo a uma festa de casamento. E a impressão que eu tenho é que Maria já havia chegado à festa e já tinha percebido o drama da família, e depois Jesus chega. Ou seja, a impressão que eu tenho é que aquela família tinha algum vínculo, era muito próximo da família de Jesus. E a Bíblia diz que diante da necessidade do momento, ela vai à presença de Jesus e pede a intervenção de Jesus. Eu acho que a razão por que Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento é que ele estava dizendo o seguinte: olha, eu acredito em casamento. Nas últimas semanas, no mundo inteiro, foi celebrado o Dia do Orgulho Gay. E eu vi aqui
Ontem eu vi na televisão que até um ano atrás nunca tinha havido em Istambul, na Turquia, uma parada gay. E ontem teve a maior que eles podiam imaginar. O mundo está voltado, irmãos, ou se voltando contra a família. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sabe o quanto uma família estruturada é importante. Eu queria dizer duas coisas para você. Primeira coisa, não existe família perfeita. Se você espera uma família perfeita, desista. Não existe família perfeita. E a razão por que não há família perfeita é porque nós somos seres imperfeitos. E seres imperfeitos não podem gerar algo perfeito. Mas a notícia, a segunda notícia, que é uma notícia boa, é que a sua família pode ser melhor. Ela pode ser trabalhada. Aliás, eu escrevi um livro chamado Família, a minha pode ser melhor. E o objetivo é exatamente esse. Eu posso trabalhar para que Deus, na sua misericórdia, alcance os lugares mais escuros da minha vida, da minha casa, do meu lar, e na sua bondade e misericórdia, traga à existência aquilo que não existe. Nós, família, investimos muito pouco. Há pessoas que têm assinatura de uma, duas revistas, há outros que têm assinatura do Jornal da Cidade, há pessoas que tiram férias 2 vezes por ano, mas para levar para um encontro de família, de casais, é uma luta imensa. Às vezes a igreja dá o jantar de graça e tem gente que não vem. E eu vou além. Alguns que não vão são os que mais precisam. Aqueles que têm uma família mais equilibrada, eles chegam primeiro. E aqueles que vão esporadicamente, ou às vezes nem vão, são exatamente os que precisariam de estar ali ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo: eu acredito em família. Irmãos, há 30 anos atrás, eu não sou tão velho assim, era inadmissível pensar em 2 homens se beijando dentro de um shopping center. Há 30 anos atrás, era inadmissível pensar numa novela das 7, um casal gay beijando numa novela das 7. E hoje isso se tornou real. E essas coisas me fazem acreditar que a igreja está, de fato, a caminho ao lar da glória. Eu conversava com um artista plástico muito famoso. Uma das suas exposições, ele tinha uma tela que valia $500 mil. E eu perguntei para ele: qual o momento mais difícil para quem está pintando? Ele disse assim: o momento mais difícil é saber quando é hora de parar. Eu falei: como assim? Eu imaginei, deve ser no início, né? Para definir. Ele falou: porque muitas vezes a gente põe tinta demais. Então a gente precisa entender o momento que nós estamos vivendo. E entendendo o momento que nós estamos vivendo, tomarmos posições firmes, mostrarmos em quem temos crido e sermos luz do mundo e sal da terra. E a única maneira de fazer isso é viver Jesus Cristo crucificado. Jesus foi tirado de cena. Eu falava ontem à tarde no aniversário da missão, e eu dizia: eu não vou mais a casamento. Eu não faço mais casamento. Eu estou fazendo casamento de algumas moças que eu conheci, meninas, e já estou encerrando
o cerco. Todas as vezes que eu faço casamento, sempre aparece 2, 3 casais me convidando. Eu costumo brincar que tem 2 coisas que eu faço mais ou menos: casamento e velório. E como as pessoas não gostam de me chamar para fazer velório, então me chamam para fazer casamento. E eu estava dizendo o seguinte: as festas de casamento, elas viraram shows, onde Jesus foi colocado para fora. O pastor prega um sermão, o pastor ora e abençoa, e quando termina, as pessoas começam a dançar, e aí serve-se cerveja, vinho, vodka e todo tipo de bebida. E não poucas vezes, drogas são servidas ali, num ambiente onde, alguns minutos antes, foi invocado a bênção de Deus. E eu sou radical nessa questão. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Não existe forma de servir a 2 senhores. Se nós queremos glorificar Jesus, nós vamos ter que abrir mão dos prazeres dessa vida para que Jesus seja entronizado. Amém. Eu sei que muitos de vocês vêm de origem alemã. Já tivemos algumas vezes na Alemanha, já preguei em congresso na Alemanha. Mas respeito se você toma um copo de cerveja, mas ensina os internos da missão: nunca tome um copo de cerveja, porque eu sei o que a bebida é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E Maria percebe a situação. Para nós latinos, faltar comida, bebida na festa, a gente leva na brincadeira, a gente faz piada, a gente ri. Acabou cedo, não tinha dinheiro para comprar mais. Mas para um judeu não. Para um judeu, não ter bebida e comida farta, em grande quantidade, era motivo de vergonha. E a Bíblia diz que o vinho chega ao final. O que é que a palavra de Deus gostaria de nos ensinar? Eu queria compartilhar 3 coisas. Primeiro, a primeira coisa que a palavra de Deus gostaria de nos ensinar é que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para um casamento, para uma família. Talvez você seja o único crente da sua casa. Talvez os seus pais não sejam evangélicos. Talvez a sua família não seja evangélica. E eu queria sugerir, querido, que você, como servo de Deus, convidasse Jesus para entrar na sua casa todos os dias. Que você chegasse e dissesse: Jesus, eu sou o único que te serve nessa casa. E eu quero te dar liberdade de entrar em todos os lugares, principalmente no coração da minha família. Eu quero convidar o Senhor para que o Senhor faça morada no meu lar. Então não se esqueça de convidar Jesus para fazer parte de todos os momentos da sua vida. Uma vez, eu tenho 15 pastores que trabalhavam comigo, num determinado momento, e eu tive que chamar um pastor e proibir o pastor de jogar futebol. O senhor é radical mesmo, hein? Não, eu sou presbiteriano, mas eu tive que chamar aquele pastor. E a razão por que eu tive que disciplinar o pastor, porque ele era 2 pessoas. Uma quando pregava e a outra quando jogava futebol. E quando ele jogava futebol, invariavelmente ele brigava no campo de futebol. Eu chamei ele e disse: irmão, enquanto você trabalhar comigo, você nunca mais vai jogar futebol. Tempos depois nos encontramos na Irlanda e a gente riu daquele episódio. Ele falou: e como foi duro a partir daquele dia ir lá e sentar na arquibancada e
ver todo mundo jogar futebol, mas como eu aprendi durante aquele tempo. Nós precisamos de Jesus em todas as áreas. Jesus é mais importante do que dinheiro. Jesus é mais importante do que conforto. Jesus é mais importante do que saúde, amigo, prosperidade. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Se alguém dissesse para você, olha, você tem 30 minutos para morrer, o que é que você iria fazer? Uma das coisas que eu faria, eu doaria tudo que eu tenho para os necessitados. Ah, é? Por que você não dá em vida? Uma das coisas que eu faria, eu pediria perdão para os meus pais, ou para o meu pai, que eu estou brigado com ele. Por que você não faz isso hoje? Uma das coisas que eu faria, eu abandonaria totalmente os meus amigos não crentes. Faz isso, meu irmão. No nome de Jesus. Se Jesus faz parte da sua vida, se Jesus faz parte do seu coração, Jesus precisa ser o Senhor absoluto da sua história, amém, da sua existência. Amém. Jesus não pode ser mais um convidado. Jesus precisa e deseja ser o convidado. Aleluia. Quando você sai de Brasília em direção a Nápoles, há um outdoor bem grande, e naquele outdoor alguém cheio de boas intenções escreveu a seguinte frase: dê uma chance para Jesus. Irmão, Jesus não precisa de chance. Quem precisa de chance somos nós. Se eu conhecesse a pessoa, eu diria, convide, olha, esse sentido aqui não é bom, escreva lá, convide Jesus para ser Senhor da sua vida. Jesus não quer um lugarzinho na sua vida. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer ser o primeiro da sua vida. Jesus quer ser o dono da sua vida. Jesus quer determinar a maneira como você vive. Segundo lugar, mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. A Bíblia diz que Jesus estava ali, e na minha cabeça de pregador eu fico imaginando Jesus dançando. Isso era normal. As festas judaicas, há muita dança, há muita comida e dança. Então eu posso imaginar que Jesus tenha dançado, não um funk, mas que ele tenha dançado, sim. E Maria chega e relata para Jesus o que estava acontecendo. Havia um problema. Jesus estava lá, mas havia um problema que precisava ser resolvido. O dia que você aceitou Jesus, querido, os seus pecados foram zerados, mas coisas que você fez de errado, você vai ter que recuperar e tentar resolver o mais breve possível. Lá na missão a gente tem alguns retiros de homens, e num determinado momento a gente leva os homens a fazer uma lista de situações que ele precisa resolver. E às vezes são situações muito difíceis de serem resolvidas. Mas a Bíblia diz que se depender de vós, tende paz com todos os homens. Pode ser que você vai pedir perdão para alguém, ele vai dizer, eu não quero nada com você, não tem problema, filho. Ali a conta foi zerada, você pediu perdão. Pode ser que você tenha uma dívida imensa com alguém, que você não vai conseguir pagar, mas você vai ter que chegar para essa pessoa e propor pagar essa dívida. Pode ser que Deus mova o coração da pessoa e diz, você não me deve mais nada, mas você vai ter que colocar isso em ordem. Há muita gente caminhando com Jesus com um fardo pesado demais sobre os ombros, porque não se livrou de tudo isso. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados
e sobrecarregado. Agora é necessário fé para ir e disposição para colocar em dia a vida, sobretudo a vida com Deus. Eu conheci um pastor em Manaus, um homem de Deus. Ele era dono do maior escritório de direito, de advocacia de Manaus. Se não gostava, não suportava crentes. Não trabalhava de maneira nenhuma para crentes, não pegava a causa de crentes. Um dia ele saiu na rua, andando, e de repente caiu uma tromba d'água sobre a cidade. E ele correu, escondeu debaixo de uma marquise, e a chuva foi engrossando, e a marquise já não era o suficiente. Ele olhou a porta aberta e ele entrou. Era uma igreja evangélica. E ali tinha um grupo de mulheres reunidas, orando, juntas, e depois que elas oraram juntas, uma delas começou a pregar. E ele ali, a chuva não passava, ele inquieto, já que eu estou aqui mesmo, deixa eu pelo menos sentar, sentou no último banco. E a pessoa que pregava, pregou sobre perdão. E ele foi para casa e aquela palavra não saía da sua mente, do seu coração. E ele sentou à mesa em casa, o lanche já estava posto sobre a mesa. E ele se lembrou de 7 inimigos que ele tinha. 7 inimigos terríveis. E ele viu um pacotinho assim sobre a mesa. E ele pegou aquele pacote para ver o que era. Eram cartões de Natal. E ele contou, eram 7 cartões. E ele escreveu uma mensagem, eu não me lembro precisamente, mas a mensagem dizia assim: aquele que me amou primeiro e deu o seu filho pela minha vida, me perdoou. E eu gostaria agora de chegar à sua presença e pedir perdão pelo mal que eu te fiz, e pedir que você tenha misericórdia de mim, e você e sua família tenham um Natal e um Ano Novo muito feliz. Só isso. Despachou os cartões. No dia seguinte, a esposa dele perguntou: Caio, onde é que estavam os cartões que estavam sobre a mesa? Já procurei, você não viu? Ele contou para ela o que tinha acontecido. 5 pessoas responderam, dizendo para ele que não tinha nenhuma mágoa, que a dívida estava paga. 2 nunca responderam, mas ele ficou livre daquele peso que ele vinha carregando há tanto tempo. A presença de Jesus, ela abençoa, mas é preciso que haja uma ação humana para que nós possamos experimentar a graça de Deus. Pode até faltar vinho, mas nós vamos passar por isso contando com a misericórdia do Senhor, que é tão bondoso e misericordioso. E para finalizar, nós precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda.